Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira estamos juntos. Você descansa um pouquinho do Zeca e dos debates e assiste a entrevista daqueles que participam dos debates também. E hoje, com muita alegria, eu prometi isso para você numa edição anterior, né? Você vai reencontrar a doutora Midori Onari, uma das debatedoras do Vejam Só, de primeira hora, no tempo em que o programa era ao vivo. Ela vinha juntamente com o seu esposo, o doutor Pedro, que você já conheceu ou relembrou aqui numa edição anterior. Muito obrigado pela presença, doutora Midori. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é meu reencontrá-lo. A senhora está tão bonita quanto naquela época lá. Muito obrigada. Deus a abençoe grandemente. Amém. O assunto de hoje é um assunto muito delicado e que quase nunca é abordado nas igrejas por várias razões. A principal delas é porque a gente não sabe o que fazer nessas circunstâncias. Em segundo lugar, porque somos um tanto quanto simplistas demais quando se tratam de problemas mais graves. Segundo a ciência, cerca de 10% dos seres humanos hoje apresentam um desvio de sei lá eu o quê, vou chamar de vida, chamado de narcísico. São pessoas que se julgam superiores às outras e usam as pessoas que a cercam para realizar-se realizar-se nessa vida e fazem esse uso de forma opressora, muitas vezes sugando a energia delas, enfim. Agora imagina alguém assim, talvez você já tenha se encontrado com um chefe, um líder, um pastor, né, que tenha esse traço de personalidade. Agora imagine a mãe, né? A mãe que é narcísica. Eu tive a oportunidade de, no meu ministério, lidar com pessoas cujas mães apresentavam esse problema. E olha, porque de emprego você pode mudar, mas de mãe não, né? E aí mandaram essa pergunta para nós. Minha mãe é narcísica e, apesar de ser cristão, tem marcas horríveis na alma. Ele foi um irmão aí que foi criado, né, a vida toda por uma mãe extremamente opressora, dominadora, sugadora, enfim. E ele é crente, né? Porém, ele tem essas marcas horríveis na alma. Ele vai ao culto, adora a Deus, mas continua com as marcas. O que ele faz, né? Como é que a igreja pode ajudar alguém assim? Esse é um assunto para um especialista, e é por isso que a doutora Midori está conosco. Ela faz parte do Instituto Onari, né, de psicanálise cristã. Né? A senhora atende casais, famílias, crianças? Sim, basicamente famílias, casais, né? Porque os conflitos na família acabam gerando tanto traumas nas crianças, e que também tem a ver com o entendimento que essas crianças têm de algo que acontece no mundo adulto. Então, a interpretação da criança é que vai fazer diferença. Então, se a gente colocar aí uma parábola, né? Jesus falava muito através de parábolas. Do joio e do trigo, a semente é lançada, o inimigo planta o joio, somente na fase adulta você vai separar joio do trigo. Se você fizer isso, vamos dizer assim, uma linguagem da psicanálise seria: a semente é lançada, seriam as coisas que acontecem na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida, eu acredito num Deus que tem o controle de todas as coisas, tem uma finalidade. Qual a finalidade? Dar fruto. Então, tudo o que acontece na minha vida tem o potencial de dar fruto. Mas o inimigo planta joio todas as noites no campo do Senhor. O que seria esse joio, então? A forma de interpretar as situações que a gente vivencia. Tá? Essa interpretação pode fazer dar frutos ou não. A ideia da psicanálise, se entender o que aconteceu, é justamente ter uma visão mais clara, porque hoje, muitos adultos que me procuram, mães, inclusive, que às vezes falam: olha, eu tive uma educação e minha mãe me batia, me punia, né? Falava palavras de maldição, e eu não quero fazer isso com meu filho.
E a hora que eu percebo, eu estou fazendo. Então, eu atendo muitas mães com esse conflito. Tem uma ideia do como foi criada, tinha certeza que não poderia reproduzir isso, e a hora que se vê com um filho, está lá reproduzindo. Né? Então, quando a gente entra nesse processo da terapia e consegue fazer com que essa mulher hoje volte na infância, ela vai ter uma noção maior do que aquela mãe fez e por que fez. Porque, de verdade, eu não acredito que uma mãe, propositadamente, queira infligir um mal ao seu filho. Ela faz porque acredita que é o melhor, ou muitas vezes porque é a forma que aprendeu, que foi educada. Então, a gente fala assim, a mãe narcisista. Para a psicanálise, o narcisismo tem muito a ver com acreditar no próprio pensamento. É o meu pensamento que importa, é a minha verdade e acabou. Todas as outras são falsas e nenhuma é maior que a minha. Esse é o narciso. Se ele impõe muito isso e não tem a paciência de ouvir o outro lado, vira uma doença. Tá? Então, se a mãe tem um transtorno psiquiátrico e ela impõe muito para os filhos, então a gente vê filhos de mãe que tinham esquizofrenia ou que eram bipolares, né? Uma hora está depressiva, e a criança, na primeira infância, ela acredita que tem um superpoder e que ela é responsável por tudo. A criança? Criança. Ela acredita que ela é responsável? Então, assim, se o pai está brigando com a mãe, estão discutindo, a criança tem um pensamento mágico assim: se aquele dia eu tivesse arrumado o brinquedo que eu não arrumei, minha mãe ficou brava, se eu tivesse arrumado, eles não estariam brigando agora. É um pensamento, passa assim, tá? Ou aquele dia que eu não arrumei a cama, que eu quebrei um copo, né, que brigaram comigo. A culpa é sempre minha. Sempre isso. Então, a criança tem esse pensamento. E mesmo se a mãe está triste, por exemplo, volta do trabalho cansada, ou o pai com trânsito, etc., está estressado, a criança sente cobrada para aliviar esse sofrimento. Não brinca. Sério. Eu não sabia disso. É verdade. E ela acredita que tem é um pensamento mágico. Então, a criança fantasia muito. Então, ela imagina que vai conseguir trazer um alívio. Então, você vê, às vezes, a mãe chateada ou o pai, a criança chega lá e começa a passar a mão no rosto. Ela quer ajudar de alguma forma, ela vai buscar um doce, traz, porque ela quer trazer um alívio para aquela dor. Só que aquela dor não tem a ver com ela. E eu atendi, logo que começou a pandemia, uma mãe desesperada no telefone, falando assim: olha, me ajuda, porque a minha filha diz que ela não serve para nada, que ela só atrapalha. Né? E a mãe, 3 anos, a menina falar isso para a mãe ficou chocada. Não sei o que minha filha pode fazer, ela está falando que não serve nada, que era melhor ela não existir. A senhora respondeu no telefone: a culpa é sua! De maneira alguma. Mas eu fui entender melhor a dinâmica da casa. A Freud falaria: a culpa é sua! Pensa, tá no começo da pandemia, tá? A família trabalhando em casa, o pai numa sala, tudo online, a mãe em outra, tudo online. Para a criança, dia de semana ela vai para a escola, tem a rotina dela. Se está em casa todo mundo, é domingo ou é férias. Então ela quer brincar. Claro. Ela quer brincar e vai querer brincar com a mãe. A mãe fala assim: não, filhinha, agora eu estou numa reunião. Espera 5 minutos. Criança não tem noção de tempo. Ela chega na porta, voltou, já deu 5 minutos. Já é 5 minutos? Não, não é. Até chegar uma hora que os pais se irritam, falam: sai daqui, você está me atrapalhando. Você consegue ver isso? Então, imagina quanto essa criança não ouviu: sai que você está me atrapalhando, sai que você está me atrapalhando. E o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa. A criança entende: então eu só atrapalho. E a criança vai e fala isso. Então a culpa era dela mesmo. Não da coloca criança, da mãe. culpado. Não vamos colocar culpado. Porque mesmo na palavra, tem um momento que os apóstolos perguntam para Jesus, né? Falam: olha, aquela criança tem problema. Quem pecou, a criança ou os pais? E Jesus responde: ninguém pecou. Tudo o que acontece é para a honra e glória do nome de Deus. Então, eu vejo essas situações para ter um aprendizado maior. Se a criança falou isso, então criança é papagaio de pirata. Criança conta tudo. Conta tudo, é impressionante. Mas numa situação dessa, eu tenho que entender o que é que está sendo falado, porque a criança não tem uma consciência exatamente do que ela falou. Ela não entende o que ela falou. Ela só repetiu algo que falaram para ela, que ela atrapalha. Então, deve ser ruim, porque eu atrapalho e deixo meus pais nervosos. Eu não quero isso. Né? Então, por exemplo, na época da faculdade, tinha histórias da criança, sei lá, 5, 6 anos, amarrar um lençol no pescoço e pular da laje. Você acha que essa criança queria se matar? Não.
ela amarrou um lençol. A capa do super-herói. Exatamente, então ela tinha certeza que ia voar. Não é nem achar, é certeza. A criança tem certeza das coisas. E muitas vezes é mal interpretada na atitude dela, porque o pai interpreta, ou a mãe interpreta de uma outra forma. E aí vem uma punição. E a criança vai criando fantasias porque não é explicado. Mesmo que seja explicado, a criança não tem uma consciência que tenha a noção do que está sendo dito. Ela não tem um conhecimento de vocabulário. Né? Fora que criança entende o que é dito, não o que quis dizer. Bom, não só criança, mas enfim. Eu, para variar, esqueci de pôr no ar a nossa enquete e de convidar você que assiste a gravação a participar aí, mandando a sua pergunta, o seu comentário pelas nossas redes sociais. Vamos pôr a enquete no ar? Em situações nas quais a mãe agiu de modo horrível com os filhos, Deus deseja que eles a honrem mesmo assim? Uau, que pergunta. Quem rolou essa pergunta, hein? Que Eber que foi? Sim, não ou desconheço? Eu voto desconheço. Desconheço. Esse é meu voto, desconheço. Imagina, a mãe que age de forma horrível com o filho, aí Deus vai querer, não, você vai honrar essa mãe, misericórdia. Ainda bem que não sou eu o entrevistado. Doutora, a senhora falou no começo da sua participação Sim. sobre uma coisa que, sei lá se o nome é esse, né? Mas algo que eu chamaria de padrão de repetição. Então, e me falavam isso quando eu estudava, e eu não acreditava. Depois eu fui para a vida e vi que é assim mesmo. Sim. E não tenho resposta. A moça tem a menina tem um pai alcoólatra. A grande chance de ela se casar com um alcoolista. Poxa, mas ela viu a vida inteira que não presta ter um marido alcoólatra e ela vai atrás de um marido. Por que ela faz isso? Muito legal essa pergunta. Que olha só, vamos voltar lá na criança, tá? O bebê humano é o ser mais indefeso que nasce. Certo. Tá? Então, teve uma época que eu estava estudando isso, poxa, mas realmente, uma vaca vai dar à luz a um bezerro, ela às vezes nem deita, ele despenca ali, cai e tem que levantar e ir atrás dela, tá? Cavalo, girafa, elefante, todos os animais caem. Cachorrinho, que é mais comum, né? Tá lá, o cachorrinho deu à luz, o filhote, ele já vai se arrastando atrás da mãe. O bebê humano, se não tiver quem cuide, quem alimente, morre mesmo. Ele não tem condição física, força muscular, coordenação motora, não tem raciocínio, não tem nada. Né? Então, se deixar lá, ele morre realmente. Então, no neurônio do bebê, já tem uma sensação de incapacidade, de indefesa, né? De fragilidade absurda, de dependência. Tá? Porque depende do outro para satisfazer as necessidades básicas, os instintos. Daí teve uma época que eu fiquei pensando assim, falei, poxa vida, então, e o macaco? O macaco consegue pegar, né? E aí, como a gente sabe que internet, celular ouve pensamento, apareceu um vídeo para mim de uma macaquinha dando à luz. O que eu achei interessante? A macaquinha tá assim, no chão, agitada, e de repente ela sobe na árvore e em cima da árvore ela vai dar à luz. No chão seria mais confortável? Pode ser, mas tem mais predadores, então ela fica mais vulnerável. Então ela sobe na árvore, mecanismo de defesa aí. Aí aparece assim, o macaquinho saindo, quando ele tá metade do corpo, ele gruda na mãe, no pelo da mãe, ele gruda. Só depois que ele sai todo, a mãe vai lá e pega ele e põe aqui. Tá? Então assim, ele teve que ter uma atitude dele. O bebê não faz isso, ele cai no balde, fica no chão, não tem como. Isso. Então, poxa vida, então o cérebro humano já tem essa referência do bebê, de incapacidade, de incompetência, de tudo, de dependência. O ser humano tem isso. Poxa, porque Deus permitiu isso então, né? Aí chega na fase da adolescência, isso vira. Então, por volta de 12, 13, né, até uns 15 anos, o adolescente, ele tem certeza que sabe tudo. Então, aquela sensação de dependência, de incapacidade, vira, ele acha que tem um superpoder, é dono do mundo. E é onde começam os conflitos, né? Porque o adolescente... Eu lembro, eu tinha 14 anos, eu não achava que eu sabia mais que o meu pai e minha mãe juntos. Eu tinha certeza.
Né? Então, todo mundo que já passou por essa fase tem essa noção de certeza. Lógico, se teve uma infância muito repressora, essa fase, ela persiste muito tempo. Então, fica tudo muito infinito. Nessa adolescência, tudo é muito infinito. Então, se levar um fora a namoradinha, vai achar que nunca mais vai amar, que amor não dá certo, que vai ser infeliz eternamente. Que, na verdade, é a idade do Romeu e Julieta. Né? Eles tinham lá 14, 15 anos e se mataram. Porque nada mais fazia sentido. Então, tudo é muito intenso. Aí, acompanha o desenvolvimento cerebral. Tá? Porque o adolescente, na infância, é dito para a criança assim, não, você não pode, você é muito pequeno. Quando você crescer, você pode. Quando você tiver, meu irmão, sei lá, tá dirigindo, tirou carta. Quando você tiver a idade do seu irmão, você também pode. Quando que eu vou ter a idade do meu irmão? Que é 2 anos mais velho que eu. Pensa na criança. Quando que ela vai ter a idade do irmão? Nunca. O irmão sempre vai ser 2 anos mais velho. É lógico. Então, ela cai num vazio e fica que nem celular procurando área. Né? Não encontra, porque não tem uma resposta. Então, mas é dito para ela, quando você crescer, você pode. O adolescente, daquele estirão, ele já está grande. Só que a cabecinha é de criança ainda. Mas agora foi dito que ele podia, e ainda é proibido. Então, fica um conflito, falou, poxa, não falou que eu podia? Esperei até agora eu não posso. Né? Então, eu sempre, quando atendo famílias, eu falo para os pais, se você vai prometer algo para o seu filho, lembrando que ameaça também é uma promessa. Certifique-se que você tem condições de cumprir, senão nem faça. Porque senão a sua palavra vira mentira, perde o crédito. Sim, mas e o padrão de repetição? Porque a criança observa, então assim, a criança está observando o relacionamento em casa. Então, ela só observa, tá? Num primeiro momento, aquilo é comum. Criança não faz senso de certo e errado. Certo. Ela observa o que está acontecendo e aquilo para ela é comum. Hoje, a gente confunde muito o que é comum com o normal. O normal, tecnicamente, é o correto. Certo. Mas, pensando em mecanismos de defesa, o normal é que não estimula uma reação contra. Certo. Que não estimula uma defesa. Então, aquilo que a criança observa é comum. Depois de um tempo, parece normal. Porque o inconsciente aceita. Não dispara nenhum alarme. Não que ela vá gostar. Ela não gosta de ter aquela agressividade, né, aquela gritaria, ou às vezes até agressão física. A criança não gosta, mas é o que ela espera. Porque aquilo é comum. Então, tem criança, eu já atendi pessoas assim, mas chega lá às 6 horas da tarde, que é o horário que o pai ia voltar para casa, ele tem a chance de vir alcoolizado. Então, a mãe fala assim, todo mundo fica quieto e todo mundo já fica na expectativa. A criança ficou na expectativa o dia inteiro, esperando esse momento do pai chegar. Se ele não chega embriagado, ok, passou, mas ela ficou o dia inteiro marcando o neurônio de memória. Então, fica com esse sistema ligado. Não acontece nada. Depois de um tempo, esse mecanismo não tem tanta força, porque é comum, aí vira normal. Quando esse mecanismo normal entra para o inconsciente, vira uma lei. Então, o adulto hoje tem muitas leis que ele segue, ele não consegue sair, porque são padrões da infância que ficaram no inconsciente. E ele não consegue quebrar porque não sabe de onde veio. É coisa que a TCC chama de crença nuclear. Isso. Né? E aí, o que acontece? Vamos lá, a gente estuda a psicanálise, sabe que o pai é a referência de homem para a menina. E a mãe é referência de mulher para o menino. Então, ele sempre vai buscar uma mulher, uma esposa, uma namorada, que tenha alguma semelhança com a mãe. E da mesma forma, a menina vai procurar num homem algo que tenha semelhança com o pai. Aí a menina foi criada nesse ambiente, tá? E ela não quer. Por que fala, então, que ela vai buscar isso? Porque é o que ela sente uma confiança, mas ela conhece esse ambiente. Então, ela pode até conhecer uma pessoa que não bebe, que é trabalhadora, que é bom pai, que é cristão, que tem tudo. Vai ser um ótimo amigo. Mas não vai, sabe, não vai rolar. Não vai rolar. Tem como mudar esse esquema? Tem, desde que ela entenda dentro dela o porquê disso.
Então, assim, são impulsos que veem do inconsciente que faz o cidadão buscar algo. Porque eu vou falar para você, o cidadão que bebe, ele tem consciência que bebe, ele tem os momentos de agressão dele, mas ele não é 100% do tempo assim. Então, o pai que bebe e grita, tem um momento dele que ele acolhe, que ele é amoroso, que ele é um bom pai. São momentos, como são momentos que ele tem essa agressividade. A chance dessa mulher entrar num relacionamento abusivo, porque ela não fez na infância esse discernimento de certo ou errado, ou dela ter num relacionamento dela, ela ser o macho, que a gente fala mulher fálica, né? Porque ela via a mãe passiva, aceitando essa série de abusos do pai, ela pode crescer imaginando, eu não vou passar por isso. Sim. E ela vai querer ser o macho da relação, porque ninguém vai mandar em mim. São as duas coisas que podem acontecer. Ou ela entra passiva no relacionamento, se identificando com a mãe, ou ela entra de outra forma, o contrário, para não ser igual à mãe, que é uma coisa que ela criticava. Agora, doutora, e em circunstâncias de abuso, quando a mãe, por exemplo, é narcísica, né? Como a gente tentando responder para o telespectador, o narcisismo é uma doença, não é? Sei lá, mental, não sei. São características. Então, eu sempre coloco assim, quem não é narcisista? Então, por exemplo, o narcísico é aquele que ama o próprio pensamento. Certo. Tem as crenças dele, tá? Tem algumas pessoas que não querem abrir mão das próprias crenças de jeito nenhum e querem impor ao outro. Certo. Tá? Jesus não fazia isso. Na verdade, Jesus não estava preocupado com o que você acredita. Ele tinha a missão dele e ele seguiu. Quem quiser, vai junto. Tá? Então, quando a gente tenta fazer isso, a gente perde muito tempo pensando. Só que o narcísico, ele entende que é assim que tem que ser, porque se não for, assim vai dar tudo errado. Então, uma mãe que é narcísica, ela vai impor para o filho uma baixa autoestima. Porque ele nunca está certo, ele nunca vai estar correto, tudo que ele faz está errado, porque é só ela que está certa. Não seria uma boa mãe, uma boa educadora. E esse adulto vai crescer dessa forma. Então, se essa criança, a mãe a gente não conseguiu tratar, mas agora esse rapaz veio para a igreja, né? Conheceu o evangelho, busca crescer na fé e tudo mais, porém sofre com dores na alma, né? Como ele escreveu, marcas horríveis na alma. Como ele se liberta disso? Teria que fazer terapia, tá? Mas observar no dia a dia dele que comportamento ele tem, que ele não quer, que ele dá crédito a essa abordagem da mãe em cima dele. Provavelmente é alguém muito subserviente, né? Isso. Então, mas ele quer ser assim? Porque Deus não criou a gente para isso, né? Eu sempre coloco assim, se Deus coloca uma cruz, é porque ele acredita que a pessoa tem condições de suportar. Deus não dá uma cruz maior que o cidadão consiga suportar. Então, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, como que você ouve tanta história? Eu falo para você, a gente já viu histórias? Eu imagino. Como que você consegue, no final do dia, estar tranquila? Eu falei, porque eu só consigo. O Deus que eu acredito, eu não acredito que ele daria uma cruz desse tamanho para essa pessoa se ela não tivesse força para suportar. Isso é bom. Então, eu olho a pessoa que teve aquele sofrimento todo, não se perdeu, não matou ninguém, né? Não tem valor. Com certeza. E ela tá lá pedindo ajuda, porque ela quer servir esse Deus. Eu consigo olhar para ela e ver a força que ela tem. Qual é o meu trabalho? Mostrar para ela essa força. Que ela não enxerga. Que ela não enxerga. Porque ela dá muito crédito a isso que a mãe fez. É aquilo que eu estava falando, a semente é lançada. O cidadão sofreu esses abusos da mãe. Porque é uma relação abusiva. Só que é da mãe com o filho, né? Ele passou por isso. E ele está vivo, ele não se perdeu. Ele podia ter matado a mãe, podia estar matando um monte de mãe por aí, mas ele está vivo e ele quer mudar. Deus não fez ele para ser subserviente. E ele com certeza tem um dom. Provavelmente é o amor. Ele ama muito. Então, eu acredito que tem que dar honra. Mas dar honra à mãe não é aceitar tudo o que ela fala. E quando Mateus 10:34 pede para você, Jesus veio trazer a espada, né? Separar a mãe de sua filha, o filho do pai. Se você der mais valor a isso, não é digno de ser discípulo. É aqui que você tem que se libertar dessa mãe. Então, hoje você cresceu, não é mais criança, tem que agir como adulto. Então, entender da onde vêm esses traumas e de que forma interferiu, ele vai conseguir rever a história e entender. Muitas vezes essa mãe foi criada dessa forma.
E é a única forma que ela entende que pode educar. Então, ninguém dá o que não tem. Mas se ele é uma boa pessoa, de alguma forma, essa mãe, abusiva ou não, também foi. Porque o fruto não cai longe da árvore. Né? Certo. Se a pessoa tem filhos, ela tem traumas da mãe. Mas se ela tem filhos e se considera um bom pai, que é uma outra forma de abordar também, então ela teve uma mãe abusiva, mas de alguma forma criou alguma coisa dentro dele. Certo. Então, a terapia é um primeiro passo. Tem que entender, porque perdão é necessário. Só que a gente entende hoje que perdão é neurobiológico. Por exemplo, se eu tenho um mecanismo de defesa, vai vir uma sensação física, batedeira, a respiração fica mais ofegante, alguma coisa vai acontecer. Quando a pessoa lembra dessa mãe, seja narcísica, impositora, alguma coisa assim, vem alguma sensação física, como aquele evento já aconteceu no passado, ele pode lembrar, a gente não apaga a memória, mas ele não tem que sentir o mesmo mal-estar, porque agora não está acontecendo nada. Não é? Certo. Ok. Então, se a memória está no passado, mas a sensação física persiste, é como se ele estivesse voltando para o passado, Sim, olhando para trás. sim. O que aconteceu com a esposa de Ló, que ficou olhando para trás? Virou uma estátua de sal. Isso, a vida para. A vida para. Então, se a pessoa fica trazendo constantemente situações do passado para agora e não entender o que está acontecendo agora, a vida para. Entende? Então, tem que ressignificar esta mãe. Eu marquei exatamente isso aqui. O que é ressignificar? Ressignificar é dar uma nova interpretação para o que ocorreu. É entender esse joio que foi lançado. Ele pode entender que a vida dele está horrível porque teve essa mãe. Certo. Eu vou te dar um exemplo. Teve um cliente meu, um tempo atrás, que ele tinha feito medicina, tá? Tava dando plantão. Aí tive a oportunidade de atender a esposa dele também. A esposa dele tinha feito direito, estava estudando para a prova da OAB, tá? Só que ele tinha um trauma com o pai dele absurdo. E aí ele sentou e falou, como é que é? Ah, não, porque meu pai... Tá, contextualizando. Ele falou, meu pai era muito violento, agressivo. Ele me espancava. Só que uma criança entender espancamento, então foi entender melhor. Me dá um exemplo. Aí ele falou assim, olha, meu pai tinha uma fazenda, ele tinha 5 anos, a criança tinha 5 anos, ele colocou num cavalo grande e deu um tapa no cavalo, o cavalo disparou. Que é isso? Disparou com o garoto lá em cima. O garoto caiu do cavalo Lógico. e estava chorando. O pai dele chegou perto e com o pé mexeu no garoto, falou, levanta, filho meu não chora. Aí ele falou para mim, eu tinha quebrado os 2 braços. Né? Então, para dar uma noção da violência do pai, tá? E aí, assim, filho de casal separado, tá? Ele tinha um irmão, ele ficou com a mãe e o irmão dele foi com o pai, tá? O que esse pai fazia? Porque eu acho que a briga foi feia, ele tinha muita raiva da mãe. Quando o garoto ia passar o final de semana com o pai e com o irmão, o pai não dava nada. Então ele comprava sorvete pro irmão. Aí ele queria um sorvete, o pai falava assim, não, você pede para sua mãe que eu dou dinheiro para ela. Então o menino ia lá, ele só ficava com inveja do irmão. Porque o irmão tinha tudo e ele não tinha. E a mãe não tinha tantas condições quanto o pai, então ela não podia dar tanto. Bom, aí ele tinha muita inveja desse irmão. Tá? Claro. Aí eu questionei ele uma vez e perguntei assim, mas do jeito que você fala, você trocaria de lugar com seu irmão? É tanta inveja, né? Você trocaria de lugar mesmo com seu irmão hoje? Ele falou, não, o meu irmão já começou 3 faculdades, não terminou nenhuma, tá? Ele não trabalha, era mais velho que ele, não trabalha, não tem profissão, é um encostado e vive na sombra do pai. Ele fez medicina, já está trabalhando, casado, estavam comprando um apartamento, né? Ele falou, não trocaria, meu irmão não tem nada. Eu falei, então qual o seu problema? Aí ele falou, olha, o meu pai ficou de pagar a minha faculdade e não pagou. Então ficou inadimplente alguns meses ali. E ele não conseguia pegar o diploma dele para poder concluir o curso exatamente. Ele já tinha um CRM provisório, já estava trabalhando no plantão. Aí qual foi o trabalho? Eu falei, por que seu pai tem que pagar? Hoje você já trabalha. Você tem condições de ir na faculdade, negociar esse valor, pagar e seguir sua vida. E aí, uma coisa que é muito interessante. Ele não falou, mas eu cheguei a essa conclusão. Se ele for bem-sucedido, quem vai saber tudo que essa criança sofreu? Porque hoje as pessoas falam, você
nasceu em berço de ouro. Lógico, filho de fazendeiro. É claro, né? Só que ele tinha uma mágoa muito grande. Como ele ia poder falar dessa mágoa se ele fosse bem-sucedido? Entendi. Então esse foi um outro passo do trabalho que eu tive que ter com ele. Vou ter que interromper a senhora um tiquinho, porque eu tenho que chamar o intervalo, mas já já a gente continua. Essa história a senhora tem história, hein? Por falar em história, você quer conhecer as histórias da Bíblia? E não apenas elas, mas toda a palavra de Deus? Entre em contato com a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você pode ligar durante a semana, no horário comercial, para 3115-0819 em São Paulo. Ou entrar no site agrade.com.br. A Agrade tem cursos, vários cursos presenciais, dependendo da unidade da filial, né? Ou o curso bíblico, que é em plataforma de ensino à distância. Qualquer lugar do planeta e até fora dele, se tiver internet, você consegue fazer o curso da Agrade, que foi totalmente remodelado. Você que fez o curso antigo, faça de novo, você vai se surpreender e vai ser muito bom para a sua vida. E quem quiser conhecer a nossa emissora melhor, visita o site, né, ou as redes sociais da HIT TV. Aproveita e faça críticas ao nosso trabalho, dê sugestões, entrevistados, temas e, enfim, nos ajude a fazer um programa melhor, tá bem? A gente volta já já com Vejam Só a Entrevista. Olha só que bacana, você tira uma fotografia sua assistindo ao Vejam Só, de preferência, manda para nós e você pode ganhar os brindes do Vejam Só, incluindo essa caneca aqui maravilhosa. Quem não quiser esperar o sorteio, né, porque vai que não é sorteado, vá ao Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, Avenida São João, 816, bem pertinho da estação República do metrô. Muito, muito, muito perto mesmo. Dá, sei lá, 100 metros de distância, exagerando, viu? E aí, você lá no Shopping do Povo, você encontra uma série de artigos evangélicos, além de livros, bíblias, camisetas, canecas e tudo que você quiser, tá bem? Vamos ver as fotos de quem mandou para nós, né? O Matheus, ele mora em João Pessoa, na Paraíba, estado em que eu ainda não estive. Matheus, um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua audiência. Em Ribeirão Preto, cidade assim, faz um frio danado lá em Ribeirão Preto, né? No interior de São Paulo. Sabia que Ribeirão Preto fica na área de um antigo vulcão? E é por isso que é quente para chuchu? O Jorge está lá, né? Que a fé do Jorge seja tão quente quanto a cidade. E em Alagoas, que eu conheci, né, em Maceió, nós temos a Thelma, que é a nossa telespectadora. Maravilha, Thelma, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência aí. Doutora Midori Onari está nos ajudando a entender como ressignificar os traumas da infância a fim de nos libertar das marcas que esses traumas causam e viver, por exemplo, para ajudar as pessoas como esse irmão, que teve uma mãe narcísica e sofreu horrivelmente. Até hoje tem marcas na alma que ele precisa tirar, né? Então, ela está dizendo que a terapia cristã, né, uma terapia feita por um psicanalista cristão, vai ajudá-la a se curar. A senhora estava falando de ressignificação e falou de um caso muito curioso de alguém que se formou em medicina, apesar de ter tido um pai medonho, né? E que mesmo assim tinha inveja do irmão que não virou nada. Sim. É meio... É porque esse irmão teve a atenção deste pai e ele não teve. Ele coloca como não tendo tido porque o pai não pagou a faculdade dele, é isso. Resumindo. E aí ele não conseguia exercer a medicina de uma forma real mesmo, né, dando plantão e tal, passar na residência, porque ele atribuía que faltou isso do pai dele. Então ele queria que o pai pagasse. Eu falei, mas você já está adulto, você já trabalha.
vai lá e negocia você. Mas a criança queria que o pai fizesse isso. Ele ainda era criança nesse aspecto. Sim, com inveja do irmão. Me identifico bem com ele. Mas na hora que a gente pergunta, na real, você trocaria de lugar com seu irmão? Eu não. Não. Uma vez eu atendi uma moça, na época eu era só dermato, tá? Ela chegou cheia de estria. Ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero tratar estrias. Só que uma moça magrinha, né? Ok, tirei a história dela, vi direitinho. Quando eu fui examinar, ela tinha só estria no abdômen. Eu falei, mas estria de gravidez. Ela falou, meu bebê tem 6 meses. Eu falei, gente, mas você tá ótima, né? Recuperou, voltou à forma, você tá ótima. E aí eu fui entender, a bronca dela com a estria é porque a cunhada dela também teve grávida no mesmo período e não tem nenhuma estria. Nenhuma, 0 estria. E é casada com o irmão dela. Então, ela estava competindo com a cunhada. Eu falei assim, mas você trocaria de lugar com a sua cunhada? Ela falou, não, ela engordou 30 quilos e não perdeu. Então, não dá, né? Aí, ó, boa solução. Quer resolver estria? Engorda. Então, mas você quer... As pessoas querem as coisas, mas não quer o pacote que vem junto. Daquela pessoa que conquistou isso, ou, sei lá, que tem alguma coisa, algum atributo, ela tem outros que ela não vai gostar. A moça, a cunhada, no caso, pode estar invejando ela por ter perdido peso. Mas é com certeza absoluta. Não há nem... Ela preferia ter estria e ter voltado o peso. É evidente. Então, mas o ser humano é um ser insatisfeito por Como é que terminou a natureza. história do médico? O médico foi assim, eu consegui que ele fosse lá resolver, e aí ele conseguiu passar na prova de medicina. De residência. Então, a prova da residência, para ele, era uma coisa que ele não se via capaz de passar, porque ele é inteligente, tá? Mas ele não se via capaz de passar na prova, porque o pai não tinha pago a faculdade para ele. Doutor, vou fazer uma pergunta difícil. Um narcísico tem a capacidade de, sei lá, ele está na igreja, o Espírito Santo incomoda, ele frequenta a igreja da irmã, aí ele vai lá no seu consultório e diz, eu sou narcísico, eu quero me curar. Pode? Não vai. Não vai? Não vai, porque ele não acha que tem problema. Os outros é que tem. Isso, os outros têm problema. Então, se o outro é desequilibrado... Então, por exemplo, num relacionamento que um tem o ponto de vista dele, e a gente chama de narciso, que ele ama o próprio pensamento, é o outro que está errado. E a gente sabe que nos relacionamentos são gatilhos, são comportamentos que incomodam, tá? Então, o gatilho de um e faz ele ter uma reação, pode ser que desencadeie o gatilho no outro. Aí fica 2 crianças brigando. Já viu briga? Se você olhar de fora, é 2 crianças brigando. Adulto não precisa brigar. Adulto entra num consenso e ok, eu cedo aqui, você cede ali, a gente continua junto. Quando começa a brigar mesmo, é porque cada um quer o seu ponto de vista. Isso é coisa de criança. A criança não expande o olhar para ver outro ponto de vista. E conforme a gente vai amadurecendo, tanto espiritualmente quanto o cérebro vai amadurecendo, é importante isso também. Mas o ser levado em narcísico conta. amadurece? Então, ele pode... A maioria dos narcisos nem acha que são. Sim, claro. Eles não acham que tem problema. Então, ele não vai no consultório. Às vezes, a mulher que está sofrendo o abuso, ou às vezes o abuso é do homem. Aliás, o abusado é o homem, tá? Já aconteceu também. De vir o casal, aí ele traz o sofrimento dele, só que o sofrimento dele não bate porque eu preciso ouvir o outro. Uhum. Tá? Ouvindo o outro, a gente identifica. Porque se o homem foi educado por uma mulher impositiva, fálica, que a gente fala, ou narcísica, que ela acredita que ela que sabe tudo e tenta impor dessa forma, ele vai se apaixonar por uma mulher que tenha características da mãe dele, que seja impositiva também. Né? Só que no relacionamento chega um momento que isso cansa, porque a mulher não quer ser assim. Ela quer um homem que cuide dela. Ah, é? Proteja ela, claro. Cuide no Claro, sentido de proteção. Para mim não tem nada Ai, claro. não tem nada claro? Não. Não, porque se for pensar na pré-história, e aí eu vou falar para você, o cérebro humano carrega características de 5 gerações passadas. Isso é filogenética, tá? Então, você tem características de 5 gerações para trás. Que Misericórdia. tinha características de 5 gerações para trás. Então, hoje, a gente está num momento que a mulher, apesar dela estar adquirindo cargos ou Autonomia. espaços, né, na Toda sociedade, empoderada. isso. Mas ela também tem dentro dela uma coisa de ter família,
de ter um homem digno, ter filhos, né? Constituir isso. A agenda atual está meio querendo quebrar isso, Sim. porque estão querendo destruir a família. E a família é o núcleo da sociedade. Você destrói a cabecinha dos filhos, você destrói a família, acabou a sociedade. Sim. Então tem toda uma estratégia para isso, tá? Explícita, não é nem mais Isso, disfarçada. não é. Mas assim, a mulher, ela se cobra. Então, eu atendo muitas mulheres que estão cansadas, elas se sentem assim, estafadas, porque trabalha, cuida de filho, se cobra cuidar da casa e reclama que o marido não ajuda. Tá? Porque antigamente era a mulher ficava em casa e o homem era responsabilidade de prover. Com essa coisa da mulher se empoderar, ela quis tudo igual. Mas o tudo igual ela tá perdendo. Verdade. Porque daí ela tem que bancar a casa também. E o homem não se sente mais responsável por isso. Uhum. Então, ela não ganhou mais poder, ela tirou a responsabilidade do homem. Eu vejo dessa forma, Sim. né? Só que isso também vai dar debate, porque as feministas vão vir, não sei o quê. Mas eu vejo que o prazer da mulher... Eu brinco, vou falar uma coisa que pode gerar conflito. Eu sempre brinquei falando assim, é uma verdade. Toda mulher sonha em ser Amélia, Ah, é? de um homem que mereça. Ah. Tá bom. Entendeu? Então, se o homem merece... Essa que assim, frase é boa. Não, porque, olha, se o homem honra a mulher, ama essa mulher, ela vai ter o maior prazer de fazer tudo para ele. Ele não precisa mandar. Ela faz porque tem prazer nisso. entendi. Né? Então, A primeira parte é muito boa. né? Mas o homem tem que merecer isso. Não, O legal. homem que mereça isso não é tão fácil achar hoje. Frase muito sábia. É. Agora, doutora, a gente está caminhando para o final da entrevista. Deus espera que eu honre um pai ou uma mãe como esses que a gente tem visto? Vou te dar um exemplo disso. E assim, eu gosto muito de trazer casos, né, que eu já atendi, porque acho que trazer um caso fica mais claro do que você Claro. falar a teoria. Então, vamos lá. Eu atendi uma senhora que tinha uma fantasia, era mãe também, mas ela tinha uma fantasia de abandono absurda. Então, e ela sabia disso. Por mais que o marido falasse que ia trabalhar, ela se sentia abandonada. Então, não tinha tanto a ver com ele. Como ela tinha consciência disso, ela procurou ajuda. Tá? Bom, o método Donari, que foi desenvolvido lá na clínica pelo Dr. Pedro Donari, ele trabalha muitas questões da memória que ficou no neurônio. Isso com o avanço da neurociência, várias técnicas, né, que foram estudadas, o Dr. Pedro desenvolveu junto com a palavra. Tá bom? Não é hipnose, porque a gente não sugere nada. É uma técnica de expansão de memória, onde a pessoa vai trazendo memórias que estavam esquecidas. Bom, essa mulher, com essa sensação de abandono, onde ela foi parar? Ela foi parar numa situação que ela tinha por volta de 1 ano e meio. Então, ela lembra que estava num cercadinho, chorando, desesperada. Aí veio o abandono. Então, aquela criança de 1 ano e meio estava se sentindo extremamente abandonada. Bom, observando isso, eu fui fazendo perguntas para ela. Essa criança está sozinha? Está onde? Está no cercadinho, então não está no mato. Está no cercadinho. Não, estou na sala da minha avó. Então, assim, o inconsciente sabe onde está. Ele filmou tudo, tá? Estou na sala da minha avó. Tá, tem algum barulho? Tem gente aí? A TV está ligada. Tá, tem alguém aí? A minha avó está aí. E a sua mãe, você sabe onde ela está? A minha mãe está trabalhando. Então, ela foi falando. Porque a criança estava chorando, desesperada, se sentindo abandonada, mas estava ali. E aí, ela ficou nessa memória. Aí a memória foi expandida, ela lembrou que a avó trouxe leite, a mamadeira. E aí eu falo para você, eu consigo imaginar isso. Então tá lá, a criança dormiu, colocou no cercadinho, a TV tá ligada para manter o barulho, para que outro barulho não assuste mais. E a avó foi lá ajeitar o almoço, pôr uma roupa de molho, sei lá, foi fazer alguma coisa, não estava presente. Se a gente está cuidando de uma criança, às vezes ela está dormindo, ela resmunga, mas ela não acorda. Então, não é um resmungo qualquer que você vai ver o que aconteceu. Então, espera chorar. Ela resmungou, começou a chorar, aí ela começou a gritar. A avó trouxe a mamadeira. Então, imagina, a criança começou a chorar, a avó olha no relógio, nossa, tá na hora do leite dela. Vai esquentar a mamadeira. Vamos dizer que demorou aí 2 minutos entre a avó perceber, esquentar a mamadeira, tal, trazer para a criança. 2 minutos foi rápido.
Só que para a criança, com aquela sensação desconfortável, com a sensação de abandono, parece eterno. Uhum. Só que na hora que ela observa tudo isso, e eu pergunto onde está sua mãe, ela fala, está trabalhando? Então, não foi abandonada. Aquela sensação foi uma fantasia momentânea, porque hoje, ela tendo filhos, ela consegue entender essa situação. A mãe precisou trabalhar, deixou com uma pessoa de confiança, que é a própria mãe dela, a avó, no caso, e a avó estava fazendo tudo certo. Onde que essa criança foi abandonada? Não foi. Não foi. Quando ela volta e traz todas essas memórias que estavam no inconsciente dela, e entende que a mãe não abandonou, precisava trabalhar, essa sensação de abandono dissipa. Aquele mal-estar físico que ela estava trazendo, desse abandono, esse vazio, some. Porque ela ressignificou aquele neurônio de memória com mais dados, entendeu? Tudo isso da memória dela. E é possível, doutora, ressignificar violência? É possível, porque tem que ressignificar não a violência em si, mas o que a criança interpretou dessa violência. Porque muitas vezes o abusador... Então, por exemplo, pega uma criança que foi abusada. Certo. Então, tendo pessoas que falam, fui abusada dos 6 até os 16 anos. Se fosse extremamente violento, muito violento, a criança ia reagir. Não Ela ia mudaria tudo chorar. isso, de jeito nenhum. Isso. O que acontece? O abusador, ele seduz a criança. Então, ele pega uma criança que está lá quietinha, que fala pouco, então ele dá presente, ele dá doce, ele trata de uma forma diferente, Sim. então ele coloca a criança para cima. Só para você ter ideia, quando eu, no 4º ano da faculdade, eu fui dar um plantão uma vez numa maternidade, tinha uma garota de 11 anos dando à luz. 11 anos. Ela ficou grávida com 10, tá? E ela e os estudantes, né, a gente ficou curioso, como assim? Ela tem noção do que aconteceu? Porque é uma menina muito de paz, muito pacata, assim, simples. A gente foi perguntar para ela. Sabe o que ela respondeu? Acho que foi aquela brincadeira boba de vai e vem. Então, assim, ela não tinha noção do que tinha acontecido, para ela não foi uma agressão, ela achou bobo. Né? Então, a criança tem as fantasias dela. E no movimento de sedução, a criança se sente seduzida. E não dá para falar que achou ruim, ela não tem juízo. Né? A gente dá a injeção numa criança e depois leva a tomar sorvete. É ruim a injeção? É, mas ela tomou sorvete. Né? Então, a gente meio que suborna a criança. A ressignificação tem que ser ressignificar aquilo que Que a criança entendeu. a menina, por exemplo, só para atalhar, ela teria que dizer, olha, não é uma brincadeira boba de vai e vem. Então, o que acontece? A criança não tem noção nessa fase, certo? Quando ela entra na adolescência, ela pode lembrar desse momento e achar que ela é culpada, que ela deveria ter impedido. Uhum. Essa culpa dela vai trazer problema futuro. Ah, é a culpa? A culpa, a responsabilidade, eu não É presto. isso que vai ser ressignificado. Isso. Não tem como ressignificar o ato de quem perpetrou. Não, porque foi o outro. Não tem como. O que o outro fez porque fez, não dá para julgar. Mas o que ficou é o que vai gerar consequência. Quer ver um outro exemplo? Legal, não sei se dá tempo. Mas assim, uma vez uma pastora chegou para a gente e falou assim, olha, eu preciso de uma orientação, porque estamos orando e esta mãe, a filha dela foi abusada, estuprada mesmo, tá? 3 anos de idade. E no momento que os pais precisavam sair, deixaram essa criança com a babá na casa dela, tá? Só que quem estuprou a menina foi um familiar lá, um adolescente. E essa mãe estava num parafuso absurdo, indo na igreja orar. E a pastora falou, a gente já está orando, a mãe continua desesperada, não sabendo mais o que fazer. Então, ela pediu uma orientação. Aí a orientação é a seguinte, primeiro, por mais que essa mãe sofra, aí a gente fala a parábola do joio e do trigo. Já foi. Não foi intenção dela. Não foi porque ela quis. Tá. Só que essa mãe desesperada, ela começou a entrar em sofrimento e levar a menina em tudo que é lugar. No ginecologista, no psicólogo, no terapeuta, tudo que falavam para ela que podia ajudar, ela levava. Imaginando que poderia evitar um trauma futuro. Tá? Mas eu vou falar para você, essa criança não tem discernimento. Ela não sabe o que aconteceu, mas ela está vendo essa mãe sofrer e está vendo que é por causa dela.
esse sofrimento que ela está vendo a mãe ter e por causa dela vai trazer muito mais problema do que o abuso em si. Entende? Porque essa mãe está sofrendo, querendo poupar a filha. Só que ela sofrendo está trazendo mais transtorno. Então, no futuro, essa menina vai ter muito mais problema por se sentir responsável por ter feito a mãe sofrer tanto, porque ela vai achar que ela que é responsável. Mas ela não tem responsabilidade nenhuma em cima do abuso. Entendi. O que significa, só para a gente terminar, doutora, honrar a mãe e o pai? Honrar é respeitar a educação que recebeu, sabendo que eles deram o melhor possível. Eu acredito nisso. Da mesma forma que eu falei para você, eu não acredito que alguém acorde de manhã e fale, vou errar hoje. Ou eduque um filho e fale, eu quero que ele dance. Mas se fez isso, porque tem uns que são malvados, né? Se fez isso é porque sofreu essa educação. Então ele só está reproduzindo. E manter isso, não honrar, não leva a lugar nenhum. Então é mais fácil entender o que aconteceu e seguir a vida. E, na verdade, a gente tem que mudar a paternidade. Porque criança pequena, até que o cérebro amadureça, ela não tem uma consciência espiritual. Jesus só começou a pregar com 30. O cérebro termina de amadurecer 25, 26 anos por aí, que forma o lobo frontal. Até lá, não existe uma consciência espiritual. Então, para a criança, quem é Deus? Pai e mãe. Então, filhos que tiveram um pai abusivo, que abandonou, têm uma dificuldade de aceitar Deus como amoroso. Claro. E que não vai abandonar nunca. Porque a primeira experiência de Deus, vamos colocar assim, que foi o pai abandonou, então posso abandonar a qualquer momento. Trabalhar esse sentimento de abandono é importante. Para que ele tenha uma vida com Cristo. Muito legal. Doutora, eu já vou até encomendar a sua próxima vinda, né? Não sei quando a gente vai marcar, mas gostaria muito de ouvir a senhora sobre uma circunstância que não tem sido tão incomum, embora seja algo meio que chocante. Sim. Mas eu mesmo, no meu ministério, tropecei em várias ocasiões com moças que precisaram sair de casa, expulsas pela própria mãe, porque a mãe as via como rivais. Então, aí, tanto a moça quanto a mãe precisam de tratamento. Sim. Então, por favor, já fica encomendada aí Será um prazer. a nossa próxima conversa. Vamos lá. Vamos ver o resultado da enquete? Em situações nas quais a mãe agiu de modo horrível com os filhos, Deus deseja que eles a honrem mesmo assim? Primeira resposta, 88% dizem que sim. É porque vocês não tiveram mãe abusadora. 8% dizem que não e 4% dizem que desconheço, que é o meu voto, eu desconheço. Porque assim, né? Se eu tivesse tido uma mãe desse jeito, eu acho que eu não saberia honrá-la, não. Agora, depois de conversar com a doutora Midori, aí fica mais fácil. Mas antes de conversar... Enfim, tenho muito ainda a aprender. Quem quiser conversar com a doutora Midori, é só pegar as redes sociais e os contatos dela, que foram publicados ao longo da exibição da entrevista e estão arquivados no Instagram do programa Vejam Só. É só ir lá e pegar, tá bem? Muito obrigado, doutora Midori, que Deus abençoe grandemente e até a próxima. E para você também, um ósculo santo.